Segunda-feira da terceira semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Nesse domingo, isto é, ontem, celebramos o dia de São José, que Pio XII quis que tivesse o cognome operário. Não entendamos operário de modo moderno. Essa palavra diz respeito às fábricas que se multiplicaram por toda a Europa com a Revolução Industrial no século XIX e passou-se então a chamar o mundo ocidental como mundo industrializado. Oportunidades de trabalho, mudança nos produtos não mais manufaturados, mas também dores, jornadas infinitas de trabalho, salários baixos, condições de trabalho desumanos, exploração brutal da mão de obra. Por isso, nascem na Europa movimentos que terão o mérito de criticar tudo isso, é o marxismo. Mas a crítica do marxismo não se reduz à crítica do capitalismo. Quer também apresentar um remédio para o capitalismo, que é o socialismo, e quer apresentar precauções que devem ser tomadas de antemão. Uma delas é acabar com a religião. O velho barbudo, Karl Marx, dirá que a religião é o ópio do povo, ou seja, dos operários. A religião impede que eles tomem consciência da própria opressão. Bem, este absurdo vira dogma e se espalha. Nascem os sindicatos. Em 1850 temos a primeira grande greve e manifestação contra o patronal. Pio XII percebe que esses sindicatos vão tornar os operários ateus e comunistas. E, de fato, muito disso acontecerá. Por isso ele lança a figura poderosa de São José operário, mostrando que o cristianismo está ali, junto aos que sofrem, e é promoção dos que sofrem. Porque a dignidade humana não tem seu pleno significado no simples ser humano, mas porque a pessoa humana é criação de Deus, redimida pelo Cristo e tem dignidade própria. Por isso, é óbvio que não se está pensando de forma alguma em isolar o mundo do trabalho, da fé e da religião. Por isso, o domingo foi dedicado a essa memória, obviamente, sobre o guarda-chuva do terceiro domingo da Páscoa. Bem, voltemos àquele evangelho magnífico que começamos a falar, São João, capítulo 21, versículos 1 a 19. Vimos que a primeira cena se ambienta numa pesca frustrada. Vamos pescar, diz Pedro, com a anuência de seus companheiros. E o texto termina a cena dizendo: não apanharam nada. Depois de uma noite inteira, homens habilidosos que conheciam aquele mar. Mas algo de novo, inédito acontece. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem. Bem, aqui a volta de fato, o retorno às origens, foi nas margens daqueles rios, daquele lago, daquela região pesqueira, que Jesus convoca seus primeiros apóstolos. A novidade desta cena, o inédito dela, que diz: Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Esse dado é muito importante entender. O que há de estranho em Jesus
que ele, depois de 3 anos de convivência pessoal, não pode ser reconhecido? Bem, provavelmente trata-se do corpo glorioso. Há em Jesus uma novidade física, porque é ele mesmo, e no entanto, é outro. Entre esta vida e o céu há continuidade. Aliás, entre esta vida e a outra vida há continuidade e descontinuidade. Nosso ser, como ele existiu, segundo as nossas decisões, será julgado, obviamente, pelo que fomos, decidimos e realizamos, por aquilo, inclusive, do qual não nos arrependemos. Tudo isso é o menu da vida além da morte, decidindo, inclusive, o nosso destino, se será o céu, o inferno ou o purgatório. Pois bem, não se trata de um simples encontro físico, não se trata de encontrar Jesus como ele era, mas é um encontro com a atualidade do ser de Jesus. Por isso, eles não o reconhecem. Mas vejam a sabedoria de Cristo. Primeiro faz-lhes uma pergunta e recebe um seco não. Tendes alguma coisa de comer? Não. Um não provavelmente mal-humorado, porque foi a noite inteira sem pescar nada. Não estavam nada animados. Ora, ele então, diante deste seco não, lhes dá uma ordem. Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Bem, aqui começa o código. Para entender, aproximar-se, desfrutar da presença do ressuscitado, é preciso voltar para Jesus de Nazaré. Esse pedido, ou essa ordem, é equivalente àquilo que ele mesmo fez lá, como ouvimos no capítulo 20 do cenáculo. Deseja-lhes a paz e depois mostra-lhes as mãos e o lado, as chagas. De modo que a inteligência desses homens seja acionada, diriam os ingleses, eles terão um insight, uma gestalt, quando veem aquelas mãos, quando veem naquelas mãos no seu lado as marcas dos pregos e da espada, da lança, eles são remetidos ao Calvário. É o homem Jesus de Nazaré crucificado que está ali na frente deles, sob uma forma nova e definitiva. O que Jesus faz? Entra no código da memória desses homens. Segundo algumas narrações dos sinóticos, será por causa de uma pesca milagrosa que São Pedro ajoelhar-se diante do Cristo e dirá: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E será chamado por Cristo a segui-lo. Ora, eles obedecem, talvez sem pensar, porque não sabem com quem estão falando, mas obedecem. E diz o texto: eles lançaram a rede. Imediatamente, centenas, 153 peixes vão surgir diante deles. Há muitas teorias sobre estes peixes, sobre o que eles podem ou poderiam significar, mas trata-se de uma grande abundância. Há autores que dizem que todos os peixes daquele lago, todas as espécies presentes, estavam ali na mão, na rede daqueles pescadores.
nós temos certeza de que algo grande havia acontecido. Mais ainda, segundo o texto de São João, acontece então o primeiro salto. Eles veem já, e sobretudo um deles vai chamar a atenção deste fato. Ele diz, não se trata de uma pesca sem uma fonte, sem um vínculo, e isso é importante. Esta parte correta é muito importante. O discípulo amado identifica o sujeito e a causa deste evento e diz: Ho Kyrios estin, é o Senhor. Pronto, tudo muda. Eles agora estão imersos na memória que foi reativada e agora atualizada.